Vamos iniciar o webinário Liberdade Religiosa na Constituição. Dentre tantos direitos fundamentais ainda carentes de consolidação e efetivação no plano concreto, temos inequivocamente a liberdade religiosa como um direito ainda em fase de consolidação e concretização. Para isso, vamos discutir ao longo desta manhã temas candentes, relevantes a respeito da liberdade religiosa na Constituição. Para a conferência de abertura, temos o enorme prazer e a honra de ter a presença do Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras. O doutor Antônio Augusto Brandão de Aras assumiu diversos cargos no Ministério Público Federal, foi procurador regional eleitoral, atuou na Câmara de Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos em geral, na Câmara Criminal e na Câmara do Consumidor e Ordem Econômica. Foi também representante do Ministério Público Federal no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD. No plano acadêmico, o doutor Augusto Aras foi aprovado em concurso público para professor da Universidade Federal da Bahia e atualmente está licenciado da Universidade de Brasília. É mestre em Direito Econômico e doutor em Direito Eleitoral pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutor em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, retificando. O professor e doutor Augusto Aras possui diversas teses agasalhadas pelo Supremo Tribunal Federal. Uma delas foi a adoção por nossa excelsa corte do mandato representativo partidário e da fidelidade partidárias acolhidas como jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O doutor Augusto Aras não consta no seu currículo, mas é um democrata. Um democrata na perfeita acepção que essa palavra pode significar. Um democrata que segue à risca o comando do artigo 127, caput da Constituição Federal, que comete ao Ministério Público a nobilitante tarefa de defender o regime democrático. E a defesa da democracia é a defesa das leis e da Constituição. A defesa da democracia é a defesa da impessoalidade. A defesa da democracia é a defesa dos direitos fundamentais, como faremos hoje. E por ser democrata e por sustentar com firmeza as suas convicções, o doutor Antônio Augusto Brandão de Aras é justíssimo destinatário da posição que ocupa nesse momento. A Escola Superior do Ministério Público da União, seguindo a diretiva de Sua Excelência, tem feito esforços para marcar a gestão pela transparência e pela impessoalidade, conferindo a todos idênticas oportunidades para apresentação de trabalhos, livros e seminários, como fizemos e como estamos fazendo até o momento. Meu caro doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, a palavra é sua, porém a alegria é nossa. Bom dia a todas e a todos, especialmente cumprimento a colega
professora Flávia Piovesan, em nome de quem cumprimento todas as colegas de professoras, advogadas, membros do Ministério Público, magistradas, todos aqueles que nos escutam, nos veem e nos assistem. Cumprimento o colega André Batista Neves, que faz parte dessa nossa bancada virtual, conterrâneo baiano, e em nome de quem cumprimento os colegas do Ministério Público Federal e também os professores que conosco militam e buscam cumprir a máxima cristã e de ensinar. E cumprimento o meu querido amigo, diretor-geral adjunto, Manuel Jorge, cultor do direito constitucional, professor titulado, assim como o grande promotor deste evento que me traz aqui para apresentar umas breves palavras sobre a liberdade de religião na Constituição. Aproveito e cumprimento também a doutora Delamare Melo, que agora tenho a honra de visualizar na nossa bancada virtual e que apropriadamente traz a representação de um dos mais importantes segmentos religiosos da nossa cultura baiana, afrodescendente, e que muito nos honra e muito me honra no particular como baiano que sou. A todos que nos veem e nos escutam, os meus respeitos, e podemos, então, lembrar, Manuel Jorge, de um fato importante, o fato de que a Escola Superior do Ministério Público Federal da União tem hoje Vossa Excelência como diretor-geral adjunto, tem o professor Paulo Gustavo Gonet Branco como diretor-geral e tem, acima de tudo, a adoção de um programa que envolve uma gama muito maior de estudos humanísticos voltados para a relação, no particular, deste tema de hoje, direito e religião, assim como outros temas, como direito e economia, direito e sociologia, direito e meio ambiente com desenvolvimento sustentável, direito e liberdades fundamentais, enfim. A nossa escola superior promove este evento, assim como outros tantos, presenciais e à distância, inovando na sua gestão, seja pelo alto nível dos professores, da diretoria, seja pelo alto nível dos temas que hoje são abarcados pelo seu programa de ensino. Cumprimento também o doutor Cássio Casagrande, que adentra também a nossa sala virtual. E assim me proponho a fazer uma breve reflexão do tema e da atuação do Ministério Público quanto a este importante fenômeno da coletividade e da individualidade humana, que é o da religiosidade, e como o Estado lida com as situações de conflitos atinentes a ela. Começamos por lembrar que o soar dos sinos da Igreja Católica, o toque do tambor da cultura afrodescendente, o coro melódico, a ladainha, o cadiche, o adã, o mantra, são alguns exemplos de sons presentes na imensa diversidade religiosa de nosso país. O soar dos sinos serve de chamamento dos fiéis católicos à oração. O instrumento também é sagrado em muitas denominações budistas, que aqui são livres para se expressarem. O toque do tambor é som marcante dos rituais do candomblé e da umbanda. É instrumento também de rituais xamânicos indígenas. E o coro melódico, ou canto coral, constitui-se como um dos principais momentos de adoração em cultos evangélicos e protestantes, com ou sem a participação congregacional. A ladainha é uma reza melódica, recitada ou cantada em diversas religiões,
e está presente aqui entre católicos, mas também entre budistas, com o mantra. Entre judeus, temos o Kadish, a prece judaica, que é recitada ou cantada em momentos de devoção ou em solenidades específicas, como rituais de luto. Entre os muçulmanos, há também o Adhan, o chamamento à oração islâmica, entoada pelo Al-Muezzin, um fiel, a partir do minarete ou do exterior da mesquita. Essa profusão melódica e religiosa tem proteção especial do Estado brasileiro por determinação constitucional. Mas não é só isso. Estamos aqui apenas falando de sons que desafiam uma representação religiosa relevante. Mas, ao lado disso, não podemos esquecer, especialmente que as religiões dos livros têm uma também simbologia representativa de cada uma delas. O cristianismo inicialmente adotava o peixe e passou em seguida, após a crucificação, a adotar a cruz. O judaísmo, a estrela de Davi. O Islã, a estrela de Salomão. E outros cultos, como os afrodescendentes, têm também toda a sua simbologia representativa. Dessa forma, nós também temos a compreensão de que não são só apenas sons, não são só apenas representações visuais, mas são ritos, são liturgias que integram o patrimônio religioso protegido pela Constituição e que é objeto dessa nossa breve avaliação, apresentação e debate acerca desse conjunto de valores históricos, antropológicos, sociológicos, políticos e que interferem diretamente na vida e sociedade do Estado brasileiro e que tem a sua relevância nesse momento. É nesse Estado secular que não promove o silêncio das crenças. O Estado secular é aquele que permite a livre evocação de todos esses sons, de todas essas representações, de todas as preces. O Brasil é um Estado laico, desde a sua primeira república. É importante destacar que a laicidade não implica em promoção de ateísmo nem de deísmos. O Estado secular é democrático. É justamente aquele que se permite a promoção da cidadania para todos os que creem e os que não creem. Assim, a atribuição mediadora do Estado laico não confere às confessionalidades religiosas em particular, mas em apoio à sua existência, de modo a garantir a liberdade de culto, prevista no artigo 5º da Constituição Federal, que assim diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantidos, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Reconhecer a diversidade religiosa, litúrgica, como parte da realidade humana, inclusive por quem não professa religião nenhuma, é o começo para o respeito à diversidade e à tolerância religiosa. Citação atribuída a Voltaire, mas escrita por sua biógrafa, a escritora inglesa Evelyn Beatrice Hall, expressa o teor desse espírito, entre aspas. Posso não concordar com nenhuma de suas palavras, mas defenderia até a morte o direito de dizê-las. Ao Estado não cabe interferir no interior dos sistemas da fé das comunidades religiosas. Mas esse mesmo Estado não pode permitir que determinadas práticas religiosas venham a se constituir em violação dos direitos fundamentais em detrimento de outras religiões. Assim, o Estado deve promover a tolerância religiosa e coibir a intolerância religiosa. A atuação do Ministério Público brasileiro consiste justamente nesses dois aspectos. De um lado, cumpre-nos assegurar o livre exercício dos cultos, bem como a prestação de assistência religiosa, por exemplo, nas entidades civis e militares de internação coletiva. De outro lado, em especial, nas relações de trabalho, tema que também será abordado neste evento, cumpre-nos coibir discriminações que resultem em perdas salariais, desemprego ou falta de oferta de trabalho
por motivações de discriminação religiosa. Vejamos alguns casos tratados pelo Ministério Público como exemplo. Num deles, sustentei junto ao Supremo Tribunal Federal, no ARI 10.099,99, que o Estado deve oferecer alternativa a servidor que não pode trabalhar em dia considerado sagrado, em respeito aos princípios constitucionais da inviolável liberdade de consciência e crença religiosa. Esse recurso é o leading case do tema 1021, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Na oportunidade, defendia a reintegração de uma professora estadual, que havia sido exonerada por falta de assiduidade em estágio probatório, devido à convicção religiosa. Ela se recusava a trabalhar nas noites de sexta-feira, porque sua doutrina adventista considerava o sábado dia sagrado, mas ela tem início no pôr do sol da sexta, às 18 horas, em regra, conforme prescreve a sua crença. O mesmo ocorre no Shabá judaico. Além do previsto no artigo 5º da nossa Constituição, o mencionado recurso extraordinário há de prosperar, pois guarda semelhança também ao disposto na Lei 13.796 de 2019, que alterou a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional para possibilitar a adoção desse preceito nos casos de aplicação de provas e realização de aulas em dias considerados de guarda pela religião do aluno. Também sustentei, como Procurador-Geral da República, que o Estado laico deve garantir a todos o exercício do direito de crença e de culto, em prol da pluralidade e tolerância religiosas. É o Estado garantidor do direito à fé e promotor do respeito à diversidade e à tolerância. E aqui eu abro um parêntese para lembrar duas obras e dois momentos da história da humanidade seminais para garantir o direito à liberdade religiosa. E volto no tempo, pelo menos a Jean Bodin, século XVI. A França estava na iminência de sofrer uma secessão. Huguenotes e católicos estavam em pé de guerra. Numa noite, na noite de São Bartolomeu, dizem que milhares de protestantes foram assassinados friamente pelos católicos. Jean Bodin viu nisso a divisão, a secessão do Estado francês. E assim atribui-se a este grande pensador do século XVI a teoria da laicidade do Estado. O Estado é laico, mas o cidadão não. O cidadão tem o direito de praticar a religião, praticar a fé, ter a sua liberdade de crença assegurada. Ou seja, a laicidade do Estado é uma garantia do cidadão contra a interferência do Estado, sob pena do Estado tornar-se um Estado teológico. E todo Estado teológico tende, de regra, a ser um Estado totalitário, como alguns ainda hoje existentes, como o Irã, onde o Estado teológico adota o Islã como profissão, como a fé do Estado. E assim, nós temos também que avançar, mas para avançar, lembrar de outras lições clássicas do grande historiador do século XIX, Fustel de Coulanges, que coloca a religiosidade dos primórdios dos grupos sociais, familiares, né, em que o pater familia era a autoridade religiosa, era a autoridade militar, judiciária e administrativa, e do culto ancestral aos ancestrais. Registra Fustel de Coulanges, na sua obra magnífica Cidade Antiga, a origem da religiosidade nos grupamentos sociais e, com isso, apresenta toda uma evolução da humanidade e que tem grandes repercussões nos institutos políticos e jurídicos que, para os mais jovens, nós recomendamos como a primeira leitura do curso de Direito da Faculdade de Direito.
Assim, meus caros colegas dessa bancada virtual, é importante lembrar que a religiosidade, provavelmente, a par da necessidade de sobrevivência, seja o primeiro sentido que a humanidade buscou dar à sua própria existência. A ideia de sobrevivência caminha junto com a ideia de conferir significado, sentido à própria vida, de tal forma que já no século XX, após a Segunda Guerra Mundial, coube ao médico judeu Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, criar a terceira corrente da psicologia, a logoterapia, para dizer que é a busca pelo sentido da vida que mantém cada um de nós dispostos a acordar mais cedo nessa sexta-feira para discutirmos a importância da liberdade de religião na Constituição, pelo sentido que a fé promove nas nossas vidas, dando-nos a esperança e a expectativa de melhores dias e de realização neste plano e alhures. Outro caso, voltando agora às nossas experiências no Supremo, outro caso semelhante da nossa experiência diz respeito ao direito de se recusar a receber tratamento de saúde por convicção religiosa. Direito garantido pela manifestação positiva da autodeterminação e liberdade de crença. Encaminhei manifestação ao Supremo Tribunal Federal, na qual se analisa recurso extraordinário representativo do tema 1069 de repercussão geral. O tema trata do direito de autodeterminação confessional das testemunhas de Jeová em submeter-se a tratamento médico sem transfusão de sangue. Os adeptos dessa fé creem que introduzir sangue no corpo viola as leis divinas. Na proposta de tese que apresentei à Suprema Corte, acrescentei que a recusa ao tratamento de saúde por motivos religiosos é condicionada à decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida do paciente, e ao não envolvimento de crianças, adolescentes ou incapazes, e também à ausência de risco à saúde, à coletividade. Vejamos agora um outro exemplo tratado pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Trabalho, como Estado coibidor da intolerância religiosa. Em um termo de ajustamento de conduta, assinado em 6 de agosto do ano passado, após ter sido constatado o direcionamento de vagas de emprego apenas a integrantes de certa igreja em shopping center, foi proposto por nossos colegas de ambos os ramos do MPU que a entidade comercial adotasse um processo seletivo impessoal, sem usar o critério da religião professada para o contrato de trabalho. O ajustamento de conduta também prevê maior transparência nos processos seletivos, com a oferta de vagas divulgadas nos sítios eletrônicos e redes sociais. E o shopping se obrigou a ceder seu espaço para a realização de audiências sobre liberdade religiosa com representantes de diversas denominações, bem como a promover capacitação a todos os funcionários, a fim de coibir, no ambiente do trabalho, situações de discriminação religiosa, tudo isso com a participação e supervisão do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho. É preciso esclarecer que o comportamento intolerante não pertence a uma religião ou religiões específicas, mas a indivíduos de quaisquer crenças, e também alguns que não têm nenhuma crença. O mesmo vale para o comportamento de respeito à diversidade, à tolerância. Sobretudo, compete aos representantes do Estado coibir maniqueísmos em torno de religiões. O católico é dessa forma, o evangélico é de outra forma, o umbandista, o judeu, o islâmico, todos têm o direito à livre manifestação de crença. E a Constituição de 88, dentro do contexto destinado à concretização dos direitos fundamentais, criou órgãos públicos e privados e lhes assinalou a nobilitante tarefa de proteção judicial e extrajudicial de tais direitos. Assim é que as associações, sindicatos, partidos políticos, defensoria pública, advocacia pública, Ministério Público, todos, indistintamente, comparecem com idêntica importância na efetivação
da construção de um Estado democrático de direito destinado a preservar as posições subjetivas dos indivíduos, tal como se opera com o direito individual à liberdade de religião. No particular, desejo referir o trabalho do Ministério Público Brasileiro em prol da proteção à liberdade religiosa, que é feita dentro da realidade cercada de bastante sutileza, visto que, nos termos do artigo 19, inciso 1º da Constituição, o Estado é laico, mas o indivíduo não é. Pelo contrário, a laicidade do Estado é uma garantia do cidadão contra a interferência do Estado na sua liberdade de crença. E é muito importante frisar isso, porque nós sabemos que não faz muito tempo que a liberdade de culto não era bem assimilada pelos órgãos do Estado. Então, essa conquista renovada em 88, com a Carta de 88, ela já existia na Carta de 46, em cartas anteriores, mas não havia respeito. Havia somente uma letra fria da Constituição que não se tornava realidade. E assim, a Carta de 88 veio a reforçar essa importante garantia do indivíduo contra a interferência do Estado na sua escolha religiosa. É dessa forma que nós compreendemos, e assim penso, que deve ser um marco de atuação do Ministério Público, defender a laicidade, quando a manifestação advém da sociedade política estatal. Defender igualmente o indivíduo em sua manifestação de religiosidade e de amor a Deus. Por isso, vamos encontrar diversas atuações do Ministério Público em prol da proteção ao direito individual à liberdade religiosa. O Conselho Nacional do Ministério Público, por exemplo, produziu em 2016 o roteiro de atuação do Ministério Público sob o título Estado Laico e Ensino Religioso nas Escolas Públicas, no qual o início do texto é instruído pelas ideias da dignidade da pessoa humana, pluralismo político e diversidade cultural. O direito fundamental à liberdade religiosa é marcado por profunda interdisciplinaridade, fazendo com que as soluções ofertadas para os problemas de colisões aparentes desse direito fundamental e humano com outros direitos fundamentais humanos devam ser iluminados pelas ciências afins, que de forma tão efetiva colaboram para a compreensão do mundo complexo da religião. Sendo assim, o Ministério Público, ao atuar em prol da defesa da liberdade de religião em tema de relações públicas de ensino, tem o dever de garantir a educação pública de qualidade, apta a formar seres humanos e cidadãos capazes de construir uma sociedade livre, justa e solidária, de acordo com o artigo 3º, parágrafo, inciso 1º da Carta Maior. O que não se concretizará se o Estado brasileiro formar cidadãos secretários intolerantes, intransigentes para com as convicções religiosas de outros indivíduos. Cabe ao Ministério Público agir firmemente em consonância com a Declaração de Princípios sobre a Tolerância, pois ali, onde houver segregação, preconceito e hostilidade ao diferente, há diversidade e antítese do respeito e da reverência ao princípio constitucional da igualdade, farol de todo o Ministério Público, a teor do artigo 3º, inciso 4º da Constituição. Logo, não caberá no Estado democrático de direito e proibido constitucionalmente o proselitismo estatal a qualquer segmento religioso. Não caberá no ambiente da escola pública o doutrinamento, a conversão, a evangelização, a catequese ou outras ações de gênero, visto que tais atitudes importam o afastamento da laicidade tão cara às formas de governo republicanos e tão caras à Lei Maior, de 88. Nesse passo, atentam contra a dignidade da pessoa humana, as ações discriminatórias e impeditivas da guarda de pertences pessoais relacionados à crença individual, tais como crucifixos, cordões, colares, escapulários, guias de umbanda ou candomblé, o véu islâmico, o quipá dos judeus, bem como quaisquer outros objetos ou adereços que não impeçam a utilização normal do fardamento escolar, porquanto é verdade o Estado brasileiro interferir na esfera individual do corpo discente da escola pública para vilipendiar suas íntimas convicções de modo a constranger alunos e alunas para publicamente recusarem suas convicções religiosas. Também não será possível, à luz da mesma diversidade e respeito,
que, com formação estatal em tema de ensino público, recusar a possibilidade de alunos e alunas adeptos da religião adventista escolherem horário de disciplina não conflitantes ao dia de horário nos quais, notoriamente, as religiões guardam o período compreendido entre a sexta-feira, das 18 horas, até o sábado, no mesmo horário, sendo que, a tal respeito, já se pronunciou o nosso excelso Supremo Tribunal Federal sobre concurso público designado para sábado, oportunidade em que o ministro Marco Aurélio, na suspensão de segurança número 2144, impediu a realização do certame público em horário colidente com o período da liturgia e reflexão dos adeptos dessa religião. Diferentemente, é a hipótese da contratação de professores em entidades privadas de ensino, porque a Constituição de 88 esclarece como princípio a liberdade de aprender e de ensinar, fazendo com que, no âmbito das relações trabalhistas privadas, não subsista irregularidade alguma em se tratando de organizações de tendência que contratam professores vinculados à fé abraçada pela instituição de ensino, simplesmente porque professor não apenas informa, mas, sobretudo, porque forma. E assim, pais e responsáveis pela formação da criança e do adolescente possuem o poder familiar de escolha do estabelecimento de ensino que mais se encaixa no universo de valores abraçado pelo tecido familiar, não havendo como o Estado brasileiro interferir para rechaçar a legítima opção consumada por quem tem o dever de dirigir a formação de seres em construção. Parece certo concluir também, inclusive à luz do dever de acomodação razoável que deflui do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas se aplica também aos temas relativos à liberdade de religião. Concluir, como disse, que trabalhadores do segmento religioso, adventista, têm o direito fundamental à guarda da sexta, a partir das 18 até o sábado, assim como outras religiões que seguem esta mesma orientação do Shabá. Atividades empresariais também devem conformar a compensação de jornada, competindo ao Ministério Público do Trabalho, buscar o respeito à opção religiosa dos empregados quando houver a viabilidade da adequação da escolha no âmbito da atividade empresarial. É preciso esclarecer também o significado do termo tolerância. Vivemos num país que tem como objetivo fundamental o pluralismo político, num país dotado de multiculturalismo, num país em que a força do seu povo emerge da diversidade, do respeito à liberdade religiosa. Todas as religiões conhecidas no planeta praticamente se encontram em território brasileiro e foram praticadas e são respeitadas como algo inerente ao que há de melhor no brasileiro, conferindo-nos uma antifragilidade desconhecida em muitos outros povos, inclusive tidos como mais avançados. É a força desse pluralismo, desse multiculturalismo, cujas raízes culturais se encontram no segmento do indígena, europeu e afrodescendente, e de todas as migrações posteriores, que vamos extrair a alma, o espírito do brasileiro. Como se diria na antropologia, o seu modus vivendi, o seu especial modo de ser feliz, de buscar estar e ser como um brasileiro autêntico. Assim, a tolerância para com os praticantes de outras crenças não pode ser vista como apostasia, nem sincretismo, nem ecumenismo. Diversidade, respeito, neste incluída a tolerância, é o desejo de reciprocidade quanto à liberdade de expressar a própria fé. É o respeito à alteridade. Respeitamos porque também queremos ser respeitados. Uma escolha de fé é um ato de liberdade, jamais um ato de violência ou imposição. O reverendo norte-americano, ativista dos direitos civis dos negros e Prêmio Nobel da Paz, Martin Luther King, em seu famoso discurso, Eu tenho um sonho, I have a dream, fazendo alusão a um cântico libertário, assim declarou:
quando deixarmos soar a liberdade, quando a deixarmos soar em cada povoação, em cada lugarejo, em cada estado e em cada cidade, poderemos acelerar o advento daquele dia em que todos os filhos de Deus, homens negros, brancos, judeus, cristãos, protestantes, católicos, poderão dar-se as mãos e cantar as palavras do antigo espiritual negro, livres, enfim, livres, enfim. Que possamos entoar esse cântico de respeito mútuo em nosso país. O som da liberdade, o som da diversidade e do respeito, da tolerância e da fé, para todos em toda a pluralidade de crianças do Brasil. E assim, ao concluir esta fala, e já peço desculpas pelo alongado, gostaria de dizer que o Ministério Público tem algumas hipóteses de atuação que me parecem relevantes. Dentre elas, destaco estabelecer contatos com órgãos federais, estaduais e municipais de educação, assim como com representantes de denominações religiosas e da sociedade civil organizada. Manter ações institucionais destinadas à instauração de inquéritos civis públicos para garantir o respeito à diversidade religiosa, bem assim expedir notificações e realizar audiências públicas para ouvir especialistas do mundo da religião, propor e celebrar termos de compromissos de ajustamento de conduta quando necessário e possível prevenir conflitos. E, se for o caso, não superado, promover a ação civil pública para assegurar a liberdade de crença. Eventualmente, requisições para instauração de inquérito policial, instalação de procedimentos investigatórios criminais e oferecimento de denúncia criminal, em caso de constatação do crime previsto no artigo 20 da Lei 7.716 de 89. O mais importante é a convicção de que a efetiva tutela do direito fundamental à liberdade religiosa não se realiza com preconceito. Realiza-se, sobretudo, com diversidade e respeito, tolerância, paciência e alteridade. Meus caros colegas que estão dessa bancada também de estudos religiosos, que a Constituição promete, meu querido amigo, colega de tantos anos, Paulo Gustavo Gonde Branco, sob cuja liderança a Escola Superior hoje se encontra, juntamente com o Manuel Jorge, a todos os colegas, o meu muito obrigado e que essas breves palavras sobre liberdade religiosa na Constituição possam contribuir para que nós tenhamos, acima de tudo, uma visão plural. Plural politicamente, plural religiosamente, multicultural em todas as suas dimensões. Esta é a força do Brasil, esta é a força do brasileiro, essa é a força de sermos, ao mesmo tempo, resultado de um caldeirão de cultura que faz com que convivamos com um sentimento de paz em derredor de sagrados direitos, valores, anseios e um sentido de vida que se renova a cada instante. O meu abraço a todas e a todos. Bom dia.